Olá, eu sou Lucas Rinaldi e você está no programa da Igreja Evangélica da Paz. Que Deus abençoe muito seu dia, que através dos louvores, das ministrações que aqui foram feitas, Deus fale muito ao seu coração. Nos vemos ao final do programa para alguns avisos finais e também para eu me despedir. Aproveite o nosso programa porque ele foi feito para você. Até mais! Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Prosseguindo, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Fala galera, hoje a gente está aqui para falar mais sobre a Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer um assunto, construção. O que tem a ver esse assunto, Lucas? Construção, o que você vai tirar disso? Eu tenho ouvido muito louvor do Juliano Som, Eu Vou Construir. E a música diz, eu vou construir a minha vida em ti, não serei abalado. Isso tocou muito no meu coração, esse louvor que é uma tradução de uma canção originalmente escrita em inglês, em que ele traduziu para a nossa língua, e uma canção que tem falado muito ao meu coração. E também ouvindo uma mensagem de um amigo meu falando sobre construção, eu senti no coração de trazer isso aqui para você também, para a gente falar sobre construção. Onde você tem edificado a sua vida, onde você tem colocado os seus pilares. E a gente vai então conversar um pouco sobre esse tema. Algumas curiosidades sobre esse tema construção são as seguintes. Eu estava pesquisando algumas construções que sobreviveram a grandes desastres. O portão de Brandemburgo, ele fica ali em Berlim, na Alemanha. Ele foi construído entre 1788 e 1791. E esse monumento ele ganhou ainda mais notoriedade quando teve a divisão entre o leste e o oeste soviético e britânico durante a Segunda Guerra Mundial.
esse monumento, esse portão, ele foi o único marco a sobreviver ao bombardeio dos aliados à capital alemã em 1945. Outro, o Santuário de Sano, ele fica ali situado no Japão, e ele foi um dos marcos, uma das construções que resistiu à bomba atômica de Nagasaki. Então, esse monumento, com apenas uma base, foi um dos resultados da catastrófica explosão da bomba atômica em 9 de agosto de 1945. Aqui, então, eu trago alguns exemplos de construções que sobreviveram a grandes desastres, a grandes situações da natureza também. Você pode encontrar diversos prédios, diversas construções que sobreviveram a grande caos, tsunamis, explosões, tiros, sobreviveram em meio a lugares em que as pessoas falariam: poxa, como isso conseguiu ficar de pé mesmo depois de tudo isso que aconteceu. Em contramão a isso, nós temos, por exemplo, o Titanic. O Titanic, ele foi desenvolvido, ele foi criado, e os seus construtores disseram: esse navio não afunda, esse navio ele não cai, ele não pode ficar tranquilo que ele vai ficar lá. E na primeira viagem daquele navio, na viagem de inauguração, você que com certeza já viu esse filme ou já pesquisou sobre a história, assim como eu sempre tive muito interesse nessa história, como aconteceu, como foi, as pessoas que sobreviveram, a história das pessoas que sobreviveram. E como eu estava dizendo, esse navio era dito pelos construtores que ele não ia afundar, que ele não ia cair, que poderia acontecer o que for. Então, na primeira viagem, como todo mundo sabe, ele bateu no iceberg, ele se dividiu ao meio e ele afundou na primeira viagem. E o que eu quero dizer com tudo isso? Qual é a relação de tudo isso? Vamos conversar um pouco então a respeito desse tema tão importante para as nossas vidas. Eu acho muito legal esse lance de construir. Eu sempre pesquiso como foi, por exemplo, Graham Bell, como ele construiu o telefone, como ele criou aquilo. Eu gosto de pesquisar a respeito disso, eu sou muito curioso, então eu gosto muito de pesquisar a respeito dessas coisas, como foi a construção disso, como foi a construção daquilo, como que foi, como eles fizeram. E quando eu ouvi essa música, quando eu ouvi esse louvor que eu comentei logo no início, e quando esse meu amigo trouxe essa mensagem, que eu fiquei refletindo sobre isso, como é importante a gente também pensar na nossa vida. Você se deleita com as construções que o homem faz, seja um simples celular e seja o maior arranha-céu que você pode ver, por exemplo, lá em Dubai. Naqueles lugares você vê prédios de mais de 300 andares e você vê aquilo, que coisa de louco, como uma pessoa conseguiu construir, como isso consegue ficar de pé. E trazendo isso para a nossa vida, a gente fica fazendo essas perguntas, né? Eu fico me questionando, né? Caramba, como uma pessoa foi capaz de construir tantas coisas legais, tantas coisas boas? Hoje a gente tem tanta facilidade, hoje tudo é legal, tudo é diferente. Mas, da mesma forma que isso tudo é tão legal, que isso tudo é tão diferente, onde a gente tem firmado a nossa vida? Onde a gente tem colocado a base da nossa vida? Se você construir um telefone, por exemplo, de argila que pode ser um material duro, você testando assim, a primeira queda, com certeza, como a gente costuma deixar muito o celular cair, aquele celular feito de argila iria quebrar. E você pode pensar em outras coisas também, por exemplo, Titanic. Os próprios construtores disseram: poxa, isso aqui não vai cair, isso aqui está muito bem feito. E eu fico pensando na nossa vida. A gente fica muito pensando: eu vou conseguir, eu sou forte o suficiente, isso não vai ser problema para mim. E eu fico pensando: caramba, se até pessoas que estudaram para isso, se até pessoas que se prepararam para isso, sofrem com as variações, com os desastres, com as coisas que podem ocorrer em conformidade com o tempo,
Por que a gente tem tanta certeza assim das nossas vidas? Que a gente não vai cair, que a gente consegue, que a gente é bom o suficiente, que a gente está bem alicerçado? Então o que eu quero trazer para você hoje aqui é uma reflexão a respeito disso. Onde você tem construído a sua vida? Qual tem sido a base da sua vida? Eu estive pesquisando e eu não tenho nada a ver com a área de engenharia. Pelo contrário, eu não gosto muito de matemática, eu não acho que é o meu forte, matemática. E claro que um engenheiro, uma pessoa que constrói coisas, ela deve ter muito entendimento a esse respeito, deve fazer muitos cálculos. Mas vamos falar uma coisa simples aqui. Perto da minha casa estão construindo um edifício bem alto, ali de um hospital. E eu estive reparando naquele prédio, você consegue ver as bases do prédio sendo construídas lá embaixo. Aquelas lanças de ferro, elas sendo construídas lá embaixo, parecendo que sendo moldadas ali naquela rocha para aquele alicerce ficar bem seguro, para aquele prédio, vendo ventos, vendo temporal, vendo chuva, ele se manter ali firme. E pensa comigo, se esses construtores fizessem isso em um terreno arenoso, um terreno de areia, um terreno de areia mole, a gente sabe, a gente não precisa de nenhum conhecimento matemático, a gente não precisa fazer uma faculdade de engenharia, a gente sabe que esse prédio, na primeira oportunidade, iria cair. Na primeira oportunidade, ele iria desabar. E o que isso tem a ver com a nossa vida cristã? O que isso tem a ver com a nossa fé? Se você ir na Bíblia, ali no livro de Mateus, capítulo 7, 24 a 27, você vê uma história que Jesus conta a respeito de duas pessoas. Vamos ler esse texto. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram conta àquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, o que eu quero deixar claro aqui para você, eu quero finalizar essa mensagem dizendo para você: construa a sua vida na base que é Cristo. Onde vão vir os problemas, onde vão vir as situações ruins, e você vai estar firme ali, você não vai cair. Cara, o mais fácil pra gente é construir a casa na areia. É mais rápido, é mais barato, é mais tranquilo, você não precisa pensar tanto, você não precisa de muitos esforços para construir a tua casa. E eu digo a tua casa, a tua vida sobre a areia. Mas em compensação, quando você é fiel, quando você confia, quando você acredita, quando você continua buscando mesmo quando está tudo difícil, mesmo que isso demanda mais tempo, mesmo que isso demande situações mais difíceis para você, quando você estiver alicerçado na rocha que é Jesus, as coisas não vão mais te abalar, as coisas não vão mais te preocupar, as situações não vão mais te cercar e fazer você se sentir em uma rua sem saída, por exemplo. Então, que esta palavra, que esse texto, que essa simples comparação com uma construção, com uma vida de um homem sensato, possa trazer hoje para a gente uma reflexão daquilo que a gente precisa ser, da onde a gente precisa estar, onde precisa estar alicerçada a nossa vida, onde precisa estar alicerçada a nossa fé, onde precisa estar alicerçado o nosso coração. Então você que está me ouvindo, você que chegou até essa mensagem hoje, eu digo para você, construa a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Não deixe que os ventos, não deixe que as situações do dia a dia
façam cair a sua vida, façam cair o seu alicerce. Construa a sua vida sobre a rocha, porque Jesus, Ele é seu amigo e Ele é bem presente no momento da dor, no momento da situação difícil. Deus abençoe muito sua vida, que a sua vida esteja sendo construída sobre a rocha. Porque quando vierem os momentos difíceis, você não vai ser como um insensato que perdeu tudo. Você vai ser como um homem prudente, que sabia que as situações ruins iriam chegar, sabia que os problemas iriam chegar, mas você sabia que você estava construindo a sua vida sobre a rocha. Então, hoje, esteja construindo a sua vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por esse tempo que a gente compartilha aqui a palavra de Deus, onde a gente conversa sobre a palavra de Deus. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido. Eu te vejo semana que vem com mais um assunto, com mais uma conversa sobre aquilo que Deus quer que a gente faça. Eu te vejo semana que vem. Deus abençoe a sua vida e até mais. Esse verso, ele é muito importante para os nossos dias, esses dias que estamos vivendo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu sei que tem uma cidade no estado de Goiás, Anápolis, que é uma das cidades com maior número de evangélicos. Pelas pesquisas que são feitas, Anápolis é uma cidade que tem muitos evangélicos. Será que isso poderia acontecer? Por que acontece isso nessa cidade? E pergunto para os irmãos, para a nossa meditação, será que isso poderia acontecer também com outras cidades brasileiras? Sim ou não? Será que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo poderia ocupar o coração da maioria dessa sociedade em que vivemos? Ou isso seria uma utopia, uma ilusão? O que temos feito para que possamos contribuir para que este Evangelho alcance o maior número de pessoas? Será que os valores bíblicos que nós cremos são valores reais? São valores realmente que nós temos defendido, esses valores bíblicos, com referência principalmente à família, ao nosso caráter, ao nosso comportamento como cidadãos desta nação? Em que ponto temos contribuído ou não? Em que parcela nós temos acrescentado ou temos diminuído? Como igreja, como tem sido o nosso desempenho? Será que os nossos valores estão sendo construídos sobre os valores de Cristo, sobre a rocha, sobre a pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo? Ou temos sido, de uma certa forma, contaminados por essa sociedade em seus valores? As nossas preferências, os nossos pensamentos, as nossas escolhas musicais, como tem sido os nossos passatempos, o tempo que passamos nas chamadas mídias sociais? Isso tem feito um crescimento espiritual ou isso tem nos nivelado conforme os pensamentos de todas as pessoas que estão passando por este mundo? Então é grande esta nossa responsabilidade, porque a palavra de Deus é verdade ou não? A palavra de Deus é bem clara, bem-aventurada. E este salmo está extremamente no plural. Salmo provável de Davi: bem-aventurada ou feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
Quantos deuses nós temos aqui no Brasil? Quantas entidades estão sendo adoradas como deuses no Brasil? Podemos citar milhares e talvez milhares de entidades estão sendo adoradas no nosso país. Ídolos, postes ídolos e tantas coisas têm feito a adoração dos nossos patrícios brasileiros. O povo do Brasil tem se desviado dos caminhos da palavra do Senhor e tem tido consequências que são consequências danosas. Mas se nós somos cristãos verdadeiros, nós temos que orar por um avivamento nesta nação. Quantos aqui nesta noite creem no avivamento desta nação? Então cada um de nós temos uma responsabilidade de estarmos orando para que o Senhor aviva a chama do Evangelho nesta nação. Este Evangelho que chegou há muitos anos atrás, no século XIX, por Robert e Sarah Kelly, que eram da igreja Congregacionais, uma escola bíblica infantil na cidade de Petrópolis. Foi a primeira reunião que teve aqui em solo brasileiro. E este evangelho, ele foi crescendo e hoje é um evangelho que, graças a Deus, ele tem feito uma diferença nessa nação. E nós temos que crer como povo do Senhor que este evangelho ainda fará uma influência muito maior. Para tanto, nós precisamos orar, nós precisamos trabalhar na seara do Senhor, para que muitos perdidos, desorientados espiritualmente falando, eles possam chegar ao conhecimento desse Deus verdadeiro, aleluia, criou os céus e a terra e se revelou através da sua palavra e através do Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto para você, se a nação é feliz, você também tem que ser feliz em Cristo Jesus, amém? A felicidade de sermos povo do Senhor, saber que desde o princípio Deus tem buscado uma aliança com o homem, buscou uma aliança com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Depois viu que a maldade do homem se multiplicou sobre a face da terra, quando logo a primeira descendência de Adão e Eva, Caim, matou Abel. Então isso é uma tragédia, irmãos. Logo no início, no Gênesis, nós vemos essa tragédia deste acontecimento. E essa tragédia deste acontecimento, ela tem passado, infelizmente, de geração em geração. Deus olhou e achou graça em Noé. Depois houve novamente a multiplicação da família de Noé. Veio em Gênesis capítulo 11, aquele questão de os homens quererem construir uma paz sobre a torre de Babel, construir algo que pudesse chegar aos céus, e Deus então deu a confusão das línguas. Mas Deus nunca abandonou o homem, porque Deus dos altos céus olhou um homem, que foi Abraão, e através de Abraão o Senhor formou uma aliança, e ele pôde então dizer, de ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. E através da descendência de Abraão e Israel, Deus estabeleceu aquela nação como a nação eleita, como a nação que seria o porta-voz, como uma nação que iria mostrar às outras nações
o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a revelação de Deus nas nações através de uma aliança que Ele teria mais para frente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto para você nessa noite, será que Deus não poderia fazer o mesmo com o Brasil? Aquilo que Ele fez com Israel. Deus olhar de uma maneira mais peculiar, não que nós sejamos melhores do que qualquer outra nação, mas o Senhor olhar para este povo de uma maneira especial e falar: olha, na sua decisão, enquanto a volta de Cristo não acontece, o meu desejo é que a nação brasileira, ela seja um farol para as outras nações. Será que isso não é possível? Desfazer as potestades, os principados que estão nessa nação, para que o povo seja liberto, e assim essa nação ser uma nação que ora, uma nação que tem uma influência da palavra do Senhor, porque se nós cremos que a palavra do Senhor tem um poder transformador, e um poder transformador para melhor, para aquilo que é o melhor que Deus tem para o homem, por que não lutar por esses valores? E aqui nesse verso, o salmista acrescenta: povo de sua herança. O que é uma herança, irmãos? Uma herança é algo que nós não trabalhamos para ter. É ou não é? Quando um pai falece, tem posses, ele vai deixar as suas posses para os seus filhos. Deus em Cristo Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, e quando Ele morreu na cruz do Calvário, o que Ele trouxe para nós? A salvação, e muito além da salvação, nós somos considerados herdeiros com Cristo e co-herdeiros de Deus. Quer dizer, quem é o penhor? Quem que depositou algo em nossa conta para que nós sermos hoje herança? Quem é? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está em sua vida. Você é templo do Espírito Santo de Deus? Se o Espírito Santo verdadeiramente está em você, você tem o selo da promessa. Esse selo ninguém pode tirar. É o selo da promessa. Este é o penhor de que você faz parte desta herança. Não precisa ninguém querer te dizer, te induzir. O próprio Espírito testifica, como diz em Romanos capítulo 8, verso 14, o próprio Espírito de Deus testifica em nosso espírito o quê? Que nós somos filhos de Deus. Isso é importante para você ou não? Você se orgulha dos seus pais? Você se orgulha do seu pai, você se orgulha da sua mãe. Agora, e do seu pai espiritual? Você se orgulha do seu pai espiritual? Você se orgulha de Deus? Você se orgulha do Senhor Jesus Cristo ter feito uma obra maravilhosa, impagável na cruz do Calvário por você? Nós não temos capacidade de imaginar o que Deus tem preparado para os seus filhos. Se nós pensarmos sobre isso, sobre esta herança, Paulo diz, quando ele foi apedrejado, ele falou de coisas inefáveis, quando ele foi levado ao terceiro céu.
Isso Deus tem preparado para você. Por isso o escritor de Hebreus, capítulo 12, verso 1, ele diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como você vai se deixar se levar por coisas tão banais, tão fúteis, passageiras, coisas que trazem com o tempo enfado para a sua alma, para a canseira da sua alma, quando você poderia ter o Espírito Santo dentro de você, o Espírito da verdade, o Espírito do conhecimento, o Espírito da promessa, o Espírito que traz vida, o Espírito Santo de Deus. Você sendo um templo do Espírito Santo de Deus, como você consegue abafar o Espírito Santo? Como você trabalha muitas vezes para extinguir o Espírito Santo? Paulo fala sobre isso. Não extinguais o Espírito Santo de Deus. Em que medida o Espírito Santo de Deus trabalha na sua vida? Você é um canal, você tem colocado muros de separação, para que realmente esse Espírito da promessa, ele não tenha uma ação poderosa na sua vida. Então, irmãos, nós queremos declarar em alto e bom som que o Senhor é soberano sobre esta nação, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é soberano, porque quando o povo de Israel estava sob a influência daquela mulher de Acabe, a Jezabel, ela convocou os seus adoradores, aqueles sacerdotes de Baal, de Azera, para afligir a nação de Israel, a parte do norte. Mas Elias se levantou, e Elias desafiou aqueles profetas, e o Senhor prevaleceu sobre aquele povo, louvado seja o nome do Senhor. E o povo do Senhor, Elias, o profeta, ele foi vitorioso. E 7.000, diz a palavra, que não se dobraram a Baal e a Zera. E eu sei que nesta nação tem muito mais do que 7.000 que não se dobram aos ídolos deste mundo que tem influenciado esta nação. Louvado seja o nome do Senhor. Então feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o seu povo ele tem trazido como sua herança. E nós, irmãos, devemos aqui estar gratos ao Senhor, porque temos a liberdade de estarmos com essas portas abertas, termos os nossos privilégios como cidadãos de ter o culto a Deus. E aqui eu queria compartilhar mais alguma coisa desse importante salmo. O verso 10, nesse contexto diz: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Que palavra, irmãos! Oh, aleluia! Podemos, mesmo quando governantes não aceitam o chamado governo de Deus, nós temos a convicção que Deus está olhando lá os intentos. Como diz aqui, os intentos do coração, o Senhor conhece. Nós vemos no livro de Isaías, por exemplo, no capítulo 19, quando o povo de Israel queria fazer uma aliança com o Egito,
Os assírios, a Babilônia vinham. E o que aquele povo fez? Queria fazer uma aliança que era contrária à vontade do Senhor. E o profeta Isaías diz assim no capítulo 19, no seu verso 3 principalmente: e o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, eu destruirei os seus conselhos, e eles consultarão os seus ídolos e encantadores e adivinhos e mágicos, e entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. O Senhor reina, irmãos. O Senhor está com o seu trono, e Jesus Cristo está à sua destra. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 21 de Isaías diz no seu verso 9: e eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Uma palavra profética que pode ser aplicada em Apocalipse 14 e Apocalipse 18. Caída é Babilônia, o grande sistema que está sobre este mundo, porque o Senhor reina, aleluia, e no seu tempo o Senhor Jesus Cristo reinará sobre as nações. Então tudo isso será passageiro. Por quê? Diz o verso 13: o Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Salmo 33, 13. O Senhor conhece os intentos do coração. Jeremias 17, 9 diz que o coração é enganoso, quem o conhecerá? Mas a palavra do Senhor, Hebreus 4, 12, é palavra como espada aguda, apta a penetrar no mais íntimo do coração, porque é palavra de Deus, e quando é palavra de Deus, ela não volta vazia sem fazer aquilo que lhe apraz. Então o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens, da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Verso 16: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Por quê? Porque maior é Deus. A nossa confiança não está no homem. Nós precisamos orar, sim, para esse novo governante, para que ele possa utilizar da justiça que vem da parte de Deus, para que ele possa realmente fazer um governo que realmente esteja fazendo os interesses, não de grupos, mas o interesse de um povo, de uma nação. E aí, cada vez mais, a nossa influência, ela será algo que vai impactar esta sociedade. Diante disso, irmãos, de tudo que falamos até aqui, qual será o nosso comportamento? O que devemos fazer quando somos agradecidos a Deus por uma grande bênção? Quando recebemos da parte de Deus algo maravilhoso, o que nos dá vontade de fazer? Hein? É adorar a Deus, não é verdade? É glorificar o seu nome, é cantar louvores ao Senhor, é bendizer o seu nome. Como o salmista dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E é isso que o salmista faz, irmãos. Veja
O plural não é algo individual. E esse Salmo 33, ele tem um paralelismo com o verso 11 do Salmo 32. O salmista diz assim: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós os justos. Quantos são justos aqui? Então é para se alegrar, é para cantar ao Senhor, porque o Senhor tem dado vitória para esta nação, o Senhor tem dado vitória para este povo. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Quantos aqui são retos de coração? Então abra a sua boca e glorifica o nome do Senhor. Regozijai-vos no Senhor vós, justos, pois aos retos convém o louvor. O louvor não vai ser tomar umas e outras, não vai ser soltar fogos de alegria, mas o nosso louvor é no Senhor, porque se acontece alguma coisa nova, é porque o Senhor quis, a sua vontade é soberana. Louvado seja o nome do Senhor. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, vozes e instrumentos, louvem ao Senhor. Quem pode cantar um cântico novo é somente aquele que tem um coração novo. O cântico pode ser antigo, como são os cânticos da harpa, como infelizmente muitos jovens não querem cantar. Mas quando nós cantamos ao Senhor, mesmo os cânticos antigos, eles se tornam novos, porque nós cantamos com um coração alegre, com um coração grato ao Senhor, agradecido ao Senhor pelas suas providências para com as nossas vidas. Por que isso tudo? Porque a palavra do Senhor é reta, aleluia. Nós somos defensores da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. E aqui encontramos o salmista falando do caráter de Deus. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da sua bondade. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, pôs os abismos em tesouro. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. Oh, louvado seja, esse é o Deus que nós servimos. Não é um Deus que está na parede, não é um Deus morto, mas é um Deus vivo, que fala ao seu coração nesta noite. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aí, para concluir, o salmista, ele faz 3 palavras que são importantes para nós: a fé, a esperança e o amor, que nós devemos ter na continuidade da nossa vida. Diz aqui o verso 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Quantos aqui têm o temor do Senhor? Então os olhos do Senhor estão sobre você, aleluia. O Senhor olha para toda a terra. O Sermão do Monte, o Senhor fala que o Senhor dá sol e chuva para justos e injustos, mas você é a menina dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre você, aleluia, porque você teme ao Senhor. Pode vir um exército ao seu derredor, pode vir milhares e milhares, mas se o Senhor não quiser, você não será atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Para livrar a sua alma da morte, para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Nós temos tido esta fé.
E a fé vem como? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a santa palavra do Senhor. E glorifico o nome do Senhor por você que está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Você se dispôs a sair da sua casa para vir aqui, não somente para ouvir, mas para prestar um culto que só a Deus é devido. Você reconhece que você precisa prestar esse culto a Deus. E este culto a Deus só é servido quando você oferece sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional, não se conformando com este mundo, mas se transformando pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois nele se alegra o nosso coração. Seja a tua misericórdia, Senhor. A palavra misericórdia, ela tem uma conotação muito abrangente. Podemos incluir a palavra amor. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Então, nós não podemos sair deste lugar como que quem vai no cinema. Quando quem vai, às vezes, num barzinho, a pessoa vai lá para quê? Para que ela vai lá? Para sentir-se bem, não é? Quem que vai num hospital? Você gosta de ir no hospital? Ninguém gosta de ir no hospital. Não nos sentimos muito bem no hospital, só quando é nascimento de uma criança. Você não veio aqui nessa noite para se sentir bem. Você veio aqui para adorar a Deus. Não ter um sentimento superficial, exterior. Isso não tem valor. Mas você veio aqui para realmente sair daqui renovado. Você sair daqui totalmente diferente, porque aqui tem a presença de Deus. Jesus está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o salmista, ele dizia essa palavra aqui: pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. E aí, gostou do nosso programa? Então, ele foi feito para você. E para você curtir ainda mais a Igreja Evangélica da Paz, anote aí algumas informações. Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, nós estamos tendo ali na nossa igreja sede, na Rua Silva Jardim, 503, o curso de aperfeiçoamento de obreiro. O curso que se estenderá até o final de novembro. Então, toda segunda-feira até o final de novembro, nós vamos ter o curso ali na nossa igreja sede. Também terças-feiras nós temos o culto de oração, também às 19h30. Às quartas-feiras nós temos, a partir das 15 horas, o nosso culto de oração, o culto da tarde. Às 15 horas nós temos o culto de adoração a Deus a partir das 20 horas. Nos sábados nós sempre temos algum culto, seja o culto dos jovens, o culto de louvor, o culto das crianças e no último sábado do mês o culto da Santa Ceia, todos a partir das 19h30. Domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, nós temos cultos em 2 horários, um às 9 da manhã e o outro, o culto evangelístico, às 19 horas. Você é nosso convidado especial para fazer parte da nossa igreja aqui em qualquer um desses horários. Venha nos fazer uma visita e você será muito bem-vindo à casa de Deus. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida ou alguma dúvida até sobre a Bíblia, você pode ligar aqui para a nossa secretaria de segunda a sexta-feira em horário comercial. Anote o nosso telefone: 0 operadora 13 3232 4337. E além desse telefone da secretaria, nós temos o nosso Disque Oração, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. O telefone é o 0 operadora 13 também, 3224 1383. Na nossa igreja sede também nós temos a nossa livraria.
funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira e todo final de culto a nossa livraria também está aberta. Lá você vai encontrar diversos títulos, diversos materiais para os seus estudos, livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi você encontra ali na nossa livraria. Também palestras, CDs antigos dos nossos seminários, dos nossos cursos, você pode adquirir ali na nossa livraria. Inclusive esse programa você também pode solicitar ali em nossa livraria. Nós também temos a nossa rádio online que você pode acessar no nosso site a partir das 8 da manhã. Basta você entrar no nosso site que é o www.iepaz.org.br. De segunda a sábado, a partir das 8 da manhã até as 9, nós estaremos ao vivo trazendo uma mensagem de Deus para a sua vida. E você também pode baixar o aplicativo no seu celular. Basta você entrar na Play Store, digitar IEPAZ ou Igreja Angélica da Paz e você terá o aplicativo aí no seu celular. Então, utilize também essas ferramentas que a igreja tem disponibilizado aos irmãos além da TV. Bom, o nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, muito obrigado pela sua preferência, pela sua audiência. Que Deus tenha falado muito ao seu coração através de todas as ministrações que aqui foram feitas. Eu te espero aqui na nossa igreja para fazer uma visita. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nos vemos na semana que vem e até mais. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.